Vem pra cá! Vem, meu povo! Vamos esperar. Vem chegando, gente, vem chegando, vem chegando. Eu acho que agora vai dar certo. Eu espero que agora dê certo. Corre, 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 corre. Compartilha, compartilha, compartilha. A Renata já entrou, já não vou te chamar, Renata. Nada. Agora a gente vai do jeito que foi, hein? Ai, meu Deus. Corre pra cá, corre, 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 Vai corre. dar certo Agora. agora. Ai, Se Jesus, Deus por quiser. Ô, favor, Duda, Senhor. vem arrumar esse Abençoa que filtro não aqui cai pra essa mim. internet. Deixa eu bonita. Oi? Ah, aqui. Tô falando Fala pra comigo. vir arrumar meu filtro aqui pra eu ficar linda. Ah, peraí, ó. Agora é o meu fone que desconectou. Mas você entendeu a pergunta, ok? É O meu fone porque tá. você perguntou. Tá tudo bem aí? Tá, Tá tá dando pra tudo ouvir? bem. Só não tô conseguindo mais ouvir Tá? no meu fone, mas tem problema. A gente aumenta aqui. Mídia, ok, ok, tudo ok. Vamos lá. Tá dando pra me ouvir direitinho agora que eu tô sem fone? Pra mim Beleza. tá tudo bem aqui. Olha lá, tá melhor, já estão falando. Que bom, que bom. Que bom. Só que agora você ficou bem baixinho pra mim aqui, mas eu vou dar um jeito Ficou? de resolver isso, prometo. Mas vai falando aí. Então, só pra Tá. gente voltar, a gente estava na pergunta. Acho que todo mundo que estava, já tá aqui de volta. Para a gente voltar, a pergunta era por que que a gente, como mulher, sofre tanto por amor? Porque a gente é tão vítima de amor. Você também tem experiência, né, de gabinete, pastoreando, você é evangelista, né, também prega, enfim. Então a gente tem experiência de vida, de amigas, tem experiência de púlpito, tem experiência de gabinete, tem experiência de tudo. Enfim, por que que a gente sofre tanto? Me diz. Na verdade, é assim, né, tá? A gente, como mulher agora, falando de mulher para mulher, na verdade, Marisa. é, nós, nós somos muito o que a nossa história faz da gente, né? Não dá para generalizar tudo. Porém, é assim, a mulher hoje, ela busca inconstantemente o seu espaço, isso, aquilo. Então, a gente tem mais, a gente, na verdade, busca mais, tem uma necessidade maior de ser vista, de ser amada, porque nós não tínhamos tanto espaço. Hoje a mulher tem mais espaço. Então, tudo isso contribuiu muito para que hoje as mulheres buscassem a falta das mulheres, vamos dizer assim, foi constituída de uma forma diferente. Foi a fragilidade constitutiva lá que eu falei. É que, na verdade, vamos falar numa linguagem mais clara aqui, é, o desvio na hora da formação do psique para a mulher é, é maior, porque a sociedade ela impõe algo para a mulher e sempre impôs algo para a mulher, e a gente até falou que vai tocar depois no assunto, né, e tal, sobre submissão e tudo isso, que aí a falta que é criada na mulher, na maioria das vezes, sem generalizar, é maior. Então nós temos necessidade de buscar mais, nós temos necessidade de ser mais vistas, nós temos necessidade de ser mais amadas, e aí nós sofremos mais e, consequentemente, nós sofremos mais por isso, né? Porque por causa do buraco, por conta do buraco aí ser maior do que o dos homens, por conta da sociedade, como nós somos criadas, de como eles vêm impondo algumas coisas pra gente. O padrão de beleza para mulheres, do jeito que você precisa ser linda, você precisa ser assim, você precisa ser magra. As adolescentes hoje sofrem muito com isso, né? Porque Sim. elas buscam o ideal, e principalmente com a internet, com as redes sociais, hoje isso piorou muito, né? Claro, Muito, até a gente que porque, tá sem maquiagem tá aqui linda, no filtro. não Todo mundo é? é Você viu? Olha perfeito, aqui, que mas linda. todo mundo é perfeito na internet. O padrão, ele vai no É, mundo. A gente, o grau de exigência, ele é muito, muito, muito irreal, eu acho. E aí, assim, a maioria do pessoal que tá aqui com a gente é de igreja.
né? Ou tem é cristão, tem uma formação cristã, mesmo que não esteja na igreja, mas todo mundo aqui passa por isso e aquilo que você já começou a introduzir aí no assunto. Eu acho que para Sim. nós, mulheres criadas na igreja, ou que a gente está passando por uma situação desse jeito, é mais complicado ainda, porque a cobrança para a mulher dentro do ambiente religioso é muito. É assim, tudo que acontece, a responsabilidade é nossa, né? É bem É. isso. Então, assim, a gente sempre podia ter feito mais. A gente sempre podia ter se doado mais, a gente sempre podia ter se arrumado mais, ter perdoado mais, e a responsabilidade acaba. Porque assim, agora eu comecei, né? Enfim, Sim. Thaisa sendo Thaisa. A gente ouve o tempo inteiro. é, Nossa, olha, a mulher sabe a lei dificular. Então, logo, se o meu lar tá errado, a culpa é minha. A mulher tem que ser submissa ao homem. Logo, se eu tô sofrendo, a culpa é minha. Eu acho que a cultura também religiosa, ela pinça alguns versículos e elas colocam esses versículos como, ao invés de ser libertador, porque a Bíblia nos liberta. Mas eu acho que a religião acaba colocando esses versículos sobre nós numa situação de aprisionamento, um jugo surreal, né? Então, quando a gente vê a mulher sabe edifica o lar e o lar deu ruim, e aí, a culpa é nossa? Será? Sempre. E, Otá, isso que você falou é muito verdade, né? Assim, infelizmente a cultura religiosa hoje tem se mudado muito, algumas coisas e tal, mas assim, nós somos criados numa época que eu fui criada de uma forma que realmente foi isso que você falou. Se o casamento não dá certo, a culpa é da mulher, né? Se alguma coisa acontece ali no relacionamento, na maioria das vezes a culpa é da mulher, por conta dessa cultura de, na verdade, do equívoco que nós temos sobre a submissão, né? Do que é, na verdade, a submissão. Nós crescemos aprendendo que mulher, ela tem que dizer sim, sim, o tempo, sim, senhor, o tempo todo, concordar com tudo o tempo todo e ficar quieta e não pode ter o seu lugar de fala e que ela não pode demonstrar os seus sentimentos, que ela tem que guardar tudo aquilo, tem que uma coisa que eu sempre. Ela tem que ser apaziguadora de tudo, só que isso de uma forma equivocada foi que passaram para nós aí nessa cultura religiosa que infelizmente também tem muito equívoco, né? E aí, o que que acontece? É assim, ó, eu sou casada, tenho um relacionamento, graças a Deus, super maduro, porque tenho um marido que entende tudo isso. Que, na verdade, me ensina quanto à submissão, sabe? Me ensina sobre isso. Então, assim, o nosso relacionamento é saudável justamente por ele conhecer o espaço dele, eu conhecer o meu espaço, por ele conhecer onde ele pode contribuir, onde eu preciso contribuir, né? Onde dois andam juntos e a responsabilidade ali é mútua e não de um só. Porque é assim, nós acabamos interpretando de forma errada a ideia de a mulher sabe edificar sua casa e a tola destrói. Só que a gente esquece de olhar para a ideia de quando se cria ali a cadeia alimentar, que se fala da cadeia familiar, na verdade, que se fala do quê? Do homem amando, da mulher sendo submissa, na verdade, da mulher sendo submissa, do homem amando, dos filhos estarem protegidos para poder viver em paz, né? Quando nós ministramos, quando nós ministramos para casais, nós enfatizamos muito isso, para falar sobre isso, que isso é muito importante, sobre o papel do homem e o papel da mulher, e entendendo e explicando a verdade, fazer com que fique claro aí na mente de todos, que um papel só vai dar certo se o outro estiver conectado com ele. A submissão da mulher só vai funcionar se o amor do homem pela mulher, como Cristo ali ensinou, que é se doando ao máximo, como Cristo se doou à igreja. Quando esse amor funciona e a submissão funciona, os dois juntos,
eles estão fazendo com que o lar deles estejam protegidos. E isso quer dizer que é uma coisa muito forte, mas é uma realidade que quem manda filho para o inferno não é o diabo. Quem manda filho para o inferno é uma casa sem cobertura. É uma casa onde o amor do homem não é como o princípio divino manda. E quando a submissão da mulher não é como a Bíblia nos manda ser. Mas isso significa que isso assim, tá? Nos mostra que o filho só vai estar protegido para obedecer o pai, obedecer a mãe, quando os dois fizerem o seu papel juntos. Porque a mulher, não adianta só a submissão, uma parte da casa vai estar descoberta. Então aquele filho fica vulnerável. Na verdade, assim, biblicamente falando, quando a gente vai lá em Pedro, até Paulo mesmo falando, biblicamente, o papel, a autoridade espiritual, a cobertura espiritual, como você falou, de uma casa, ela não vem da mulher, né? A cobertura espiritual, tanto que fala que se o casal tiver com problema entre si, a oração do homem ela não sobe, né? E quando Pedro vai falar sobre isso, ele fala especificamente voltado para o marido, né? Então aí a gente vê que o papel espiritual ele é dado ao marido e o papel de administrar, né, de ser adjuntora e de cuidar dos filhos e organizar, mediar essa situação, ele é dado à mulher. Porque o papel do marido é o de Cristo, o papel da mulher é o papel da igreja. Mas é uma coisa assim que eu acho super bacana, que se a gente volta... Existiu um tempo, né? Com o primeiro Adão veio um problema e depois Jesus ele resolve esse problema. Então, quando a gente vê, quando Eva foi criada, na verdade, a ideia é que eles dominassem juntos sobre a terra, né? Que eles tivessem autoridade juntos, porque ela foi criada como adjuntora, né? Ad, professora aqui, ad, ao lado de, junto de. Né? Não é atrás, não é embaixo, não é em cima, não é na frente, é ao lado. Então, missão de apoio, né? Na verdade, Deus deu autoridade igual, porque era uma convivência perfeita. Quando a gente entende exatamente o que você falou, que o homem ele vai se comportar como Cristo, Senhor da glória, se o meu marido se comporta como Cristo, como eu não vou me submeter a ele? Né? Então, é tudo muito perfeito. Em Cristo, a gente resgata o lugar de equilíbrio entre homem e mulher. Né? E isso, sim, é sensacional. Agora, o problema é que, na grande maioria das vezes, esse equilíbrio não acontece, até porque não existe uma maturidade emocional e piorou, porque se você não consegue se conhecer, quanto mais você vai conhecer, vai transferir para Deus todos os seus problemas, né? Então, e aí assim, eu vejo que muitas mulheres elas sofrem e elas ainda elas me perguntam assim, isso desde antes, desde quando eu estava, né, pastoreando mesmo no tete a tete. Como eu disse, eu burlei meu sabático aqui, tô burlando semanalmente eu faço isso. Eu passo uma rasteira nele e, enfim, mas eu vejo assim que as mulheres muitas vezes elas já atendi mulher que apanhava, né? E poxa, mas o meu marido ele só me bate. Ele põe comida, ele é um bom pai, ele só me bate. Ou então, poxa, meu marido, ele só me trai, mas ok, quando ele tá comigo, tá tudo bem. E a gente se submete a algo que Cristo não quer que nós nos submetamos. E aí, assim, né, tá, tem tudo a ver com o nosso assunto de amor próprio, porque essa mulher é uma mulher fragilizada emocionalmente, com certeza. É uma mulher que está totalmente, assim, fragilizada e que ela precisa buscar amparo de alguma forma. É isso que a gente estava falando da mulher, né? Por que a mulher sofre tanto por amor? Porque como alguns padrões são mais rígidos, mais firmes para nós, então nós temos mais necessidades.
E aí, sim, geralmente mulheres assim são mulheres que sofrem a ideia da ausência do amor próprio, né? De não se conhecer, de não se amar, de não se entender. E aí se submetem fácil a qualquer coisa. Se submetem fácil a qualquer outra coisa, porque ela precisa buscar ali um argumento que dê para ela um conforto dentro do cenário que ela quer continuar, justamente por conta de estar fragilizada emocionalmente. É mais ou menos assim, eu não me amo, eu não me sinto valorizada, então ao invés de eu procurar resgatar isso, eu vou procurar alguém que me ame, né, que me salve desse Sim. meu grande problema, e aí eu encontro um príncipe encantado que tem a obrigação, coitado, de me salvar de mim mesma, né? Então eu Sim. transfiro para ele todas as minhas angústias, todas as minhas dores. E se eu não tiver. E é claro que eu vou continuar sofrendo das mesmas rejeições, né? Então, assim, uma Sim. coisa que eu sempre trabalhei no empoderamento, o nome do grupo de mulheres da comunidade de Vida no Altar é Empoderadas. E eu sou uma defensora do empoderamento antes mesmo de. Eu me achava empoderada e eu tinha os meus sintomas, como você diz, né? Mas ok, né? Até na pergunta que fizeram, que eu abri a caixinha, me fizeram uma pergunta, acho que na segunda, né? Eu falei que eu entendia, perguntaram para mim, como é que você ficou escondida por tanto tempo, né? E aí eu falei, eu acho que é porque eu entendi a submissão de uma maneira equivocada. Né? Submissão não é sujeição, submissão é estar debaixo da mesma missão. Sim. E eu, na verdade, eu abri mão da minha missão. Isso não foi forçada, não. Não foi uma coisa que, não, você tem que se calar. Não, era um entendimento errado meu. Eu entendi errado. Então, Sim. eu me coloquei na missão que não era a mesma minha. E é claro, e eu Uhum. falo muito sobre a questão de propósito, e eu acho que no empoderamento a gente tem muito essa questão de entender também o nosso propósito de vida. Porque uma vez que a gente entende que a gente não está aqui na Terra para fazer número, né? São 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, então Deus de verdade, se for para isso, Deus não precisa mais. A gente não está mais no tempo de Noé, de Adão e Eva, enfim, a Terra já está com bastante gente. Então, se não for para você fazer seu Sim. propósito, tipo, nem precisa, né? E quando a gente vive e não vive no propósito, automaticamente a gente vai começar a viver uma vida de frustração, uma vida de autoderrota, e a gente dificilmente, do mesmo jeito que é difícil para a gente culpar lá, que você falou lá no comecinho da primeira live, culpar pai e mãe, a gente vai acabar se culpando ou culpando o nosso companheiro, e isso é muito delicado, né? Eu acho que esse resgate É, do amor, o entendimento de quem eu sou e de quem Deus enxerga, o que Deus enxerga em mim, eu acho que isso sim. é uma chave que nos dá poder. Você sabe, tá aqui, a semana retrasada eu fui ministrar em um evento de uma frente jovem, que é um departamento que nós temos na igreja que nós congregamos. E é só meninas, né, adolescentes e tal, meninas antes do casamento, e o tema era Quem Sou Eu? E a gente estava falando justamente sobre, assim, eu trouxe ali para elas um pouquinho a ideia de quem sou eu a partir do meu olhar, quem sou eu a partir do olhar do outro e quem sou eu a partir do olhar de Deus. E aí você estava falando de propósito, e eu não consigo me esquecer disso, não consigo não mencionar isso quando eu falo sobre propósito. Miles Monroe dizia, antes de morrer, eu acompanhava muitas mensagens, até hoje acompanho muitas mensagens dele, e ele falava muito sobre o propósito de Deus, e ele comenta em um dos seus ensinos que é assim, quando um fabricante ele cria algo já com o propósito. Antes de dar forma àquilo, ele já sabe para que vai existir, para que aquilo vai servir. Então é uma cadeira, e ele é um dos exemplos que ele usa, é uma cadeira que ela vai servir para sentar em cima, para se sentar. O funcional da cadeira vai ser esse, o propósito da cadeira vai ser esse. E aí nós, como seres humanos, todas as vezes que nós achamos que não estamos mais dentro do propósito, nós nos anulamos.
Ao Isso. invés de buscar nos reerguer, nos recuperar, nós nos anulamos porque vemos que não estamos dentro do propósito. Ou anulamos pessoas também. Sim. Quantas vezes nós vemos a pessoa serve para aquilo, se ela não estiver mais servindo para aquilo, ela não serve para nada para mim. É assim que nós, seres humanos, fazemos, infelizmente. Agora, Deus, o olhar de Deus para a gente é totalmente diferente, porque Ele marca dias, encontros e lives como essa para falar para a gente que o olhar dele sobre nós é diferente. E toda vez que a nossa perna estiver quebrada e que não der mais para sentar dentro de nós, ao invés de nos encostar no canto, Ele refaz, Ele nos refaz, Ele faz com que nós voltemos ao centro do lugar que Ele nos colocou, do propósito que Ele nos criou para ser. Então, assim, é importante que nós entendamos que o olhar de Deus está acima das nossas fragilidades emocionais. Amém. E do jeito que a gente fugiu daquilo por medo de não estar cumprindo o nosso papel como foi imposto para nós. Exato. E tem até um meme que é tipo, eu agora com esse negócio de rios, né, tô achando super legal esse negócio, distrai a gente, vicia, né, é uma praga. E aí tem um que fala assim, que fica uma voz, tipo um narrador vai falando assim, porque se você não mudar, ninguém vai ficar do seu lado, né? E a gente ouve muito isso. Eu acho que é uma culpa assim, não, porque você é brava, não, porque você é não sei o quê, não, não. Sempre a culpa é essa. E quando você entende o seu propósito, se você, que nem, por exemplo, nós aqui estamos batendo um papo, Deus colocou a gente nesse lugar porque a gente tem esse propósito para fazer. Era um propósito dele. E aí, se alguém chega e fala assim, não, Thaisa, mas você fala demais, ou não, não, Renata, nossa, você fica falando, imagina, por que você precisa se expor? Lugar de mulher não é na frente da câmera fazendo live, lugar de mulher é cuidando dos filhos dentro da casa. E aí, se você não mudar esse seu jeito, você vai perder tal e tal e tal coisa, né? E eu acho que nesse lugar a gente se coloca tantas vezes, não, olha, eu preciso, né, eu preciso me ponderar. E aí, se você vê que todo fabricante cria com um propósito. Se nós duas fomos criadas como tagarelas, né? Usar essa palavra legal. Eu uso a palavra muito. Uma faladora, né? É porque tem um propósito para isso. Se eu ficar quieta, eu vou me sentir frustrada, eu vou me sentir inutilizável, vamos dizer essa palavra, porque é uma ferramenta que não funciona, que está dentro da caixa. É uma lâmpada que está acesa ao meio-dia, o sal que está no saleiro, enfim. E outras pessoas, elas vão ter as suas outras funções. Então, acho que a gente tem muito isso de querer se mudar, né? Claro que nós temos que nos aperfeiçoar todos os dias, isso é saudável, eu tenho feito esse movimento e tenho buscado muito isso, mas eu acho que o meu psicanalista, ele costuma falar assim, tem uma coisa aí dentro, tem uma Thaisa aí, essa essência, não adianta você querer fugir para o outro lado, que você não vai conseguir. Porque essa é você. Né? E quando a gente tenta fugir do propósito para o qual a gente foi criada, a gente pode até achar que está dando certo, mas não está, né? A gente vai se frustrar, né? Porque não foi criado para aquilo, então vai se frustrar com certeza. Vão gerar várias frustrações e mais um monte de situação aí após essa. E assim, tá? Eu acho que é muito importante nós entendermos que nós precisamos saber administrar algumas coisas, na verdade. Qual que é o problema? É que eu vejo algumas mulheres que hoje, com empoderamento e tudo isso, elas acabam... eu vou tentar falar de uma forma clara aqui, tá bom? É assim, o nosso cérebro, ele é movido por fonte de energia, né? Fonte de energia. É a nossa libido, que nós chamamos de libido. Então, o que acontece? Quando uma libido ela é empregada em uma situação, em uma circunstância, aquele tanto, vamos supor, eu entreguei 50% da minha libido ali para cuidar dos meus filhos. Então, ela vai estar indisponível para o restante das coisas. Aí eu tenho mais 50% para distribuir para todas as outras coisas que eu tenho. Então, na verdade, o problema é sempre esse, é a falta de conhecimento de nós mesmos, de sabermos administrar as coisas de forma correta,
porque nós podemos ser a mãe, nós conseguimos ser a esposa, nós conseguimos ser as mulheres aqui tagarelas da live, né? Que vamos inspirar outras mulheres. E uma coisa não precisa afetar a outra. Nós podemos ser tudo isso de forma, assim, da melhor forma. Equilibrada. Buscando isso. Nós conseguimos equilibrar isso. Sim. Mas para isso é importante que nós nos conheçamos, é importante que a gente enxergue de verdade. Eu me enxergue como eu sou, quem eu sou, o que eu posso produzir, né? E tenha o amor próprio, né? Eu acho que o amor próprio vai além de enxergar as nossas qualidades. Eu acho que uma das chaves para o amor próprio é a gente conseguir enxergar os nossos defeitos e aceitar. E falar, é aceitação. Eu sou assim. Porque aí quando você enxerga os seus defeitos, quando eu enxergo o meu defeito e eu falo, por exemplo, eu não dou conta. Se eu tô falando com você e toco o telefone, eu bugo. Não vai dar certo. Então, assim, se eu entendo o meu defeito, o meu limite, e eu falo, eu tenho que respeitar isso, né? Para quem não entende muito de psicanálise, quando fala libido, não é essa libido que vocês estão pensando, tá? É uma libido, é energia que nos move para viver, é um sinônimo. É uma satisfação, uma alegria que o nosso cérebro busca o tempo todo, um pico de gozo que o cérebro busca para poder nos manter bem. Na psicanálise usa muito o termo gozo, libido, e que no dia a dia a gente usa esses termos mais para outras coisas, né? Mas a gente não está falando dessas coisas, não ainda. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente enxergar as nossas limitações é muito importante. E aí cai também naquela questão, mas ela também, esse negócio de se amar, é egoísta, né? A gente comentou, eu vi você comentando nos seus stories hoje também e ontem, falando sobre o egoísmo. Porque quem se ama é egoísta e não ama o outro. Eu tenho para mim. E sempre falei isso às mulheres aqui da igreja que estão acompanhando, que me seguem, pode falar é verdade, porque se você falar que não é verdade, eu vou aí pegar vocês. Eu sempre falei, sim, como é que eu posso amar alguém se eu não entendo o amor para mim? É hipócrita. Sim. Jesus, ele manda, porque Jesus amou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Jesus, ele amou ao Pai mais do que a sua própria vida e ele entregou a sua vida, mas também na confiança de que o próprio Deus iria ressuscitá-lo. Mas quando a ordem que Jesus mandou não foi ame ao seu próximo como eu amei. Não, ame ao seu próximo como a você mesmo. Porque nós somos humanos, nós não somos Deus, né? Então é aquela coisa da máscara do oxigênio, do avião. Não adianta eu tentar salvar o que está do meu lado, porque antes de eu conseguir salvar ele, eu também vou ficar sem oxigênio, vai os dois desmaiar, né? E até que ponto essa parte a gente entende errado esse negócio? Porque não vira aquela coisa, nossa, como ela é snob, nossa, como ela é egoísta, só pensa nela. Que assim, realmente tem um equívoco bem grande nisso, né, tá? Porque a pessoa que ela é egoísta, ela é uma pessoa que ela vai se amar e desprezar outras pessoas. Ela vai se amar, ela é narcísica, na verdade. Ela é uma pessoa narcisista, ela quer tudo pra ela, é do jeito dela, ela vai se amar. Agora, o amor próprio, não, gente. Ela vai se amar e o amar a si vai fazer com que ela ame as pessoas muito mais. Vai fazer com que ela se doe muito mais. Por quê? A partir de que eu me amo e eu me conheço e eu sei das minhas limitações e eu tenho amor próprio, eu vou estar pronta. A minha produção de amabilidade para o outro, de doação, de acolhimento para o outro vai ser muito maior. Na verdade, é um equívoco muito grande. Por quê? Porque o egoísta, ele é aquela pessoa que ele só pensa nele. Tá. Agora, quando eu me amo e o amor é amor próprio, é automático, faz parte do me amar, eu me doar pelo outro, eu cuidar do outro. Mas isso não significa que eu preciso... que as pessoas precisam enxergar eu me doando mais do que me amando, né? Porque esse que é o equívoco, na verdade. É o quê?
se você diz um não. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que nós somos como Cristo, então nós temos que dizer sim para tudo, cuidar de tudo, e na verdade nós precisamos cuidar de nós primeiro, né? E isso não estar nos isentando de cuidar do próximo, mas existem momentos em que quem tem amor próprio vai precisar dizer alguns nãos, e aqueles nãos, na verdade, vão estar ajudando outras pessoas. De repente, a forma dos outros enxergarem não é essa. Mas pensa, ó, quem não se ama, ele diz sim para tudo. Ele é muito frágil emocionalmente. Muito frágil. Então ele diz sim para tudo, ele tem dificuldade de dizer não. A pessoa vai lá e chega, ó, meu cartão de crédito tem... Presta atenção, tá? O meu cartão de crédito estourou e eu preciso do seu, porque eu comprei muita coisa, meu cartão de crédito estourou e eu preciso do seu para você poder passar para mim e tal, e tal. Amiga, você vai querer estourar o meu também? Mas, ó, pensa, quem está frágil emocionalmente, quem não se ama de verdade, não se conhece, não tem ali, ele não consegue dizer o não na hora correta, ele vai pensar, ai, mas eu vou me prejudicar, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tá bom, eu te empresto. Porque ele é tão mal, ele tem necessidade de que os outros enxerguem ele da forma com que ele quer. Como ele não se ama, ele precisa ser amado pelas outras pessoas. Então, dizer não vai doer nele. Porque, de repente, aquela pessoa que ele quer que enxergue ele como, nossa, ela é demais, ela é uma bênção, ela é isso, ela é aquilo. Então, como ela tem muita necessidade desse olhar do outro porque não se ama, ela não consegue dizer não, ele não consegue dizer não para nada. Então, porque ele precisa ser exatamente o que o outro programou para ele ser. E assim, eu tenho uma teoria aqui comigo que eu acho que quando eu estudar mais eu vou entender, mas eu conheci uma pessoa que era assim, sabe? É exatamente essa pessoa que não sabe dizer não para nada. Quando para ninguém, quando esse ninguém é um ninguém lá fora. Mas para os ninguéms perto, aí a pessoa tem facilidade de dizer não, porque tipo, é um amor garantido, é um reconhecimento garantido. Então, na verdade, Exatamente. essa humildade que você disse, né? A pessoa não fala, não, eu me sacrifico, eu me anulo porque eu preciso dar o sim para o outro. Na minha concepção, me corrija se eu estiver errada. Esse sempre foi o meu entendimento na vida, independente de estudar ou não. Eu acho que isso é um dos maiores sintomas de egoísmo que eu já vi em toda a minha vida, porque, na verdade, eu não estou amando o outro, eu estou me amando a tal ponto de me sujeitar a ser prejudicado para que ninguém possa falar mal de mim. Sim, é assim, tá? Sim, com certeza, porque a pessoa, ela tem necessidade do olhar do outro, certo? Mas Do aí é o amar amor do outro, da egoísta, não é o admiração. amor próprio, É, não é autoestima, é o egoísmo. não, é por quê? Porque como ela não tem o amor próprio, então ela tem necessidade. Eu não me amo, então alguém precisa me amar. Então, é assim, vale tudo nisso. Vale tudo. Vale tudo nisso. Desde que a pessoa me enxergue da forma com que eu quero que ela me enxerga. Isso, não da forma como eu sou, entendeu? o personagem que eu quero mostrar para essa pessoa naquele momento. Isso. A sombra, e até porque assim, né, assim, gente, nós, é normal do ser humano, nós mostramos o que nós queremos para as pessoas de nós, mas há pessoas que estão em excesso, né? Há pessoas que são isso em excesso, que eles têm necessidade demais, o olhar holofote do outro, que nós chamamos, é alguém que ele vive embasado naquilo. A vivência dele é toda. Nem sempre isso é consciente. Talvez alguém tenha a gente tenha consciência disso, mas a própria pessoa que se submete a isso, eu acho que é um sofrimento, que eu tô vendo aqui um comentário da Maria Cícera, ela tá falando que ela ela tinha muita dificuldade de dizer não, mesmo quando ela precisa sacrificar. E isso é horrível para quem passa por isso. E quando você consegue falar o primeiro não, é libertador. Porque você vê que a pessoa continua gostando de você, se ela gosta de você de verdade, ela continua gostando de você e você não precisou se matar, né, por causa disso. Se anular, né? Ter o que os outros querem que você seja, né?
Até porque, assim, é importante, é o que a gente já falou aqui, conhecer os nossos limites, conhecer o amor próprio, ele vem muito disso, gente, porque, assim, a autoestima é uma coisa e o amor próprio é outra coisa. Porque a autoestima é Qual a aquilo que diferença? a autoestima pode ser que eu dependa do meu visual, de como eu estou. Por isso que a mulher tem tanta necessidade de se arrumar, de colocar uma roupa diferente, tudo isso. Então, assim, isso vai fazer com que a minha autoestima seja elevada. Mas e o amor próprio? Não tem muito a ver só com isso. O amor próprio está atrelado a isso, mas não é só isso. Porque o amor próprio vai do que a gente falou de aceitar os seus limites, de aceitar os seus defeitos. Na verdade, aqui em casa, eu costumo falar para os meninos, não é ponto fortes e ponto fraco. São pontos fortes e pontos que podem ser melhorados. Nós sempre podemos e conseguimos ressignificar algumas coisas. Claro que agora eu vou fazer um merchan aqui. Gente, é necessário buscar terapia. Por quê? Nós não conseguimos, na maioria das vezes, ressignificar as coisas sozinhos. O que é ressignificar? É dar um novo sentido àquilo. Porque aquilo é uma verdade absoluta para mim. Eu sofro por aquilo, porque aquilo são as minhas crenças limitantes, são Gente que as chama coisas essas que eu tenho. pessoas de teimosa, eu chamo de convictas. Então, e aí assim, ela tem tanta convicção das verdades dela e tal. E, gente, pensa, ó, se eu sofri por algo e aquilo virou uma crença limitante meu, que é uma crença limitante, eu sofri por algo, vamos supor, meu pai, ele me falava que ele me chamava de burra e que eu não ia dar certo na vida e que isso, que aquilo. Virou crença limitante para mim, tá bom? Tá dentro ali de uma partinha do seu cérebro que diz que aquilo é verdade para você. Certo. Então, o que que acontece? Agora, é muito difícil eu fugir dessa situação, eu sair dessa situação. Eu preciso. Então, eu vou, na verdade, reprimir. Toda vez que o meu cérebro trouxer à tona aquilo, eu vou recalcar, porque eu não consigo viver com aquela situação. Ou então vai chegar um tempo de eu começar a me olhar demais, mas como eu não estou estruturada, porque estou doente por aquilo, não tenho estrutura para poder mudar o sentido daquilo, ressignificar, dar uma nova visão para aquilo e entender aquilo de uma forma que vai me ajudar, o que acontece? Eu vou ficar mais doente. Então é por isso que nós precisamos buscar terapia, é por isso que nós precisamos buscar ajuda psicológica. Por quê? Se nós não buscamos isso de uma pessoa que está de fora e que vai fazer com que a gente se enxergue, com que a gente realmente tome um novo rumo, dê uma nova visão para aquilo, a gente não vai sair daquilo nunca. Porque o meu cérebro doente não vai conseguir dar resposta para a Renata que está pensando naquilo. Eu não consigo sair daquilo sozinha. É mais ou menos assim, é aquela situação quando a gente está com frio grande e um cobertor pequeno. A gente pode até tampar, cobrir uma parte que está doendo mais naquele momento, mas certamente, se a gente não entender, a gente vai descobrir. Então, você traz o cobertor para a cabeça, mas o pé fica lá fora. Você põe o cobertor no pé e a cabeça fica de fora. E assim, e é muito interessante porque a gente tende a espiritualizar tudo, muitas coisas, né? E assim, eu posso dizer, porque eu contei na outra live, né, que eu faço terapia já, acho que sempre amei psicologia, sempre amei essa parte da psique, né? Hoje eu entendi a psicologia, hoje eu entendo a parte que ninguém vê, né? O meu pai, ele tá assistindo a live, ele sempre falou uma coisa, sendo pastor, sempre que ele falava assim, é engraçado porque chega muita gente na igreja que está doente. Só que ele costuma usar o seguinte exemplo: ele fala assim, quando a doença é da sobrancelha para baixo, tá tudo ok. A pessoa vai no médico, ela toma remédio, né? É o jeito que ele usa para falar. Mas quando o problema tá da sobrancelha para cima, aí e que não é capilar, aí a pessoa acha que é espiritual. Mas o nosso espírito não tá no nosso cérebro. Né? O nosso espírito, ele está em algum outro lugar aqui dentro da nossa... ele é visceral, né? O Senhor sonda os rins, ele sonda o coração. O Senhor não sonda o cérebro, né? Ele sonda outras coisas. Então, quem trabalha na mente, por outro lado, já é o diabo.
né? O diabo ele vem para trabalhar na Sim. mente. Por quê? Porque a nossa mente ela é facilmente fragilizada pelas crenças que a gente recebe. Então, assim, o diabo não tem poder, porque aconteceu isso por culpa do diabo. Foi o diabo que destruiu isso, foi o diabo que fez aquilo, foi o diabo. Ok, o diabo ele tem uma parcela de culpa. Qual é? Ele vai colocar seta na tua cabeça, ele vai começar a colocar minhoca na tua cabeça. Se a tua cabeça tiver concretada e não tiver areia, a minhoca morre, entendeu? Não tem muito para onde ir. Então, o problema é, se você tá com uma enfermidade que é da sobrancelha para cima, busca ajuda. Se for necessário Hora de até buscar ajuda. tomar um remédio, ok, por um tempo, mas tenta se conhecer, tenta se entender, porque a gente perece muito porque falta conhecimento, eu acho. E não é só o conhecimento de quem é Cristo, mas o conhecimento de nós, o conhecimento da Não, palavra, sim, de da tudo. dinâmica toda. Eu acho que isso o conhecer, ele é libertador. De tudo. E você sabe, tá, você falando sobre isso, é assim, ó. é, a ideia você tá falando da mente e do diabo, a gente sempre coloca com o diabo e tal. O que acontece? Eu aprendi, assim, e isso eu levo pra mim, depois que eu comecei a entender o melhor da psique e tal. Eu vivi muitas coisas na vida. Se eu entendesse o que eu entendo hoje, eu com certeza teria tomado rumos diferentes pra minha vida. Com certeza. Então, realmente é por falta de conhecimento que a gente perece. Mas, assim, eu aprendi que as brechas que nós abrimos, as brechas que nós abrimos para que o diabo entra, são as nossas fragilidades emocionais. É isso. É um psique totalmente desestruturado, fragilizado. É aí que ele consegue entrar. Antes disso, ele Mas não consegue. agora, vamos lá, as pastoras falando agora. Agora a gente vai vestir a nossa outra selfie. Enfim, a- olha o que Gálatas fala. Que as obras, elas não são as obras de Deus e as obras do diabo. Não, elas são as obras da carne. Sim, É nossa. É nossa o egoísmo, a idolatria, a inveja, tudo que a gente faz de errado é uma obra da carne. E é exatamente na fragilidade, e isso é bíblico, porque Jesus não fala que a culpa não é da carne. Paulo vai falar que é nossa. Se a gente não, por isso que a gente tem que fortalecer o nosso espírito em Deus, andar no espírito, né? Aquela batalha, ela não é uma batalha, a batalha de Gálatas, ela não é uma batalha que tá o Miguel de um lado, o Lúcifer do outro, batalhando por sua causa. Não, ela é uma batalha aqui, é uma batalha na minha. mente. É uma batalha da sua carne De, contra o seu espírito, o tempo inteiro. de mim comigo mesma, De né? mim É uma comigo batalha assim. mesma, Sim. né? Aqueles dois anjinhos, na verdade, são as nossas falsas crenças, junto com as crenças que Deus tem Deus, ele fala uma coisa sobre você. O diabo, ele fala outra coisa sobre você. E todo o seu problema está aqui, entre entender o que Deus fala e o que o diabo fala. E o diabo usa a boca de outras Sim. pessoas, muitas vezes. E é na nossa fragilidade, por isso que a gente precisa se conhecer. Eu sempre uso o exemplo do espelho. Eu pego o meu espelho, eu me olho, eu vejo, eu entrego o meu espelho para Deus e ele tira, ele põe uma imagem que é a que ele vê de mim. Enquanto eu não trocar a minha imagem pessoal e receber a imagem de Deus, eu não vou conseguir entender. E aí a minha batalha de Gálatas, a minha batalha carne contra, ela vai ser perdida todas as vezes. Né? Eu preciso tomar a armadura, saber quem eu sou, me revestir da Thaísa de verdade, não da Thaísa que falaram, né? Não da Renata que os seus pais disseram, sua professora disse, ou seu marido disse, ou seus filhos, não, mas da Renata que Deus disse que você é. Ou a Thaísa que Deus disse. Essa é a armadura que a gente toma para enfrentar uma batalha, espiritual ou não Sim, tá. espiritual. Amém, é isso mesmo. E assim, né? Isso é tão verdade, a gente é tão bom assim participar e aprender. Eu tô vendo um monte de gente comentar e é assim, por quê? A ideia de perecer por falta de conhecimento, isso é tão verdade, mas é tão verdade, porque ó, hoje nós recebemos, vamos supor, pais no consultório e tal. O que acontece? O que eles mais sofrem é por culpa.
E o porquê da culpa? Porque a falta de conhecimento fez com que eles fizessem algumas coisas achando que estavam fazendo correto. Sim, Porque, não, tipo assim, não foi na maldade, não foi porque eu não a quis, gente não, não erra. porque Não, a pessoa que erra por maldade é uma pessoa perversa. E a gente tem que partir do princípio que as pessoas sim, perversas é o elas não perverso. são. A gente faz na melhor das Exatamente. intenções. Sim. Então, e aí o que acontece, tá? Hoje um monte de esposo, de mulheres, de esposas, de pais, eles estão com um sintoma tão grande, se remoendo tanto, se culpando tanto, e às vezes chega a um nível de melancolia, de querer tentar um suicídio e tal, porque eles não conseguem lidar com aquele erro deles. E o que que é, gente, que faz a gente errar tanto? É a falta de conhecimento. Quando nós damos palestras para pais e filhos, a gente fala muito no final, sabe? Nas igrejas, buscam se conhecer, conhecer os seus filhos. Tá, que bom seria se pelo menos assim o, todo mundo que fosse ser pai e mãe, porque assim a responsabilidade de ser pai e mãe é muito grande. Eu amo esse assunto. É um dos assuntos que eu mais amo. Quem sabe a gente não faz uma outra live falando sobre Sim, isso. sim, sim. É assim, ó, a responsabilidade de ser pai, de ser mãe é muito grande. Então, se eu soubesse de verdade, se eu conhecesse pelo menos um pouquinho do que eu conheço hoje, eu teria agido de forma tão diferente e não me culparia tanto como eu já me culpei no passado. Então, é isso que acontece com os pais. Nós agimos, nós amamos os filhos, nós queremos dar o melhor, pelo menos assim, na grande maioria das vezes, só que nós erramos dentro daquilo, é sem criar significante, nós não temos conhecimento, então A nós não gente conseguimos repete aquilo entender. que foi feito com a gente. A verdade é essa. Exato, É inconsciente. a gente projeta para eles tudo que foi nos imposto, que as Ou nossas crenças então e tal. a gente faz o extremo oposto. Quando a gente entende que não foi bom, a gente sai daqui e vai para cá. E toda vez que você tá ou aqui, você tá no lugar errado. O lugar certo é aqui, né? E eu acho que ou você vai Exatamente. reproduzir o que foi feito, ou você vai ir para o extremo oposto. E aí, mas isso não tem o que fazer. Agora, baseado na situação, não temos como voltar atrás. Já foi. Sim. Não tenho como voltar quando meu filho tinha 2 anos, 3 anos. Não tenho. Não tenho como pegar uma situação, perdi um namoro, perdi um casamento, perdi. Não, não tenho. Legal. E aí? O que eu faço? Já foi. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente. Assim, a Tem, gente precisa aprender. Na verdade, tem assim, marcar sessão para semana que vem. quanto tempo tem aí, tá, ainda? Eu não consigo ver aqui, vocês conseguem? Eu acho que não. É, Peraí. ó, mas Tá quase. Tá quase. Acabando. não, só pra gente saber, para não se cortar aí no meio. Ô, tá, então, ó, é assim, na verdade, a gente precisa aprender a, a nos relacionar, nós precisamos aprender a nos relacionar com o nosso passado, né? Entender que é passado, que a gente não tem como mudar aquilo ali, mas que a gente precisa aprender a se relacionar com ele. Que forma que eu vou me relacionar com o meu passado? Eu vou me relacionar de uma forma que eu crie, na verdade, que eu traga ele para mim como experiências, para que algumas coisas não voltem a acontecer. Então, é muito importante que nós aprendamos a nos relacionar com o passado de uma forma com que nós não fiquemos no passado. A gente não pode Nós ser não, refém do passado. sim, não Nem refém vivamos da nossa ali, né? história. A Temos gente que tem que viver. ser a protagonista da história. É isso. Sim, olha, menina, é assim, ó, eu nem consegui falar da minha história, mas essa ideia de protagonista é assim, tá? Isso fez tanto sentido pra mim, mas tanto sentido pra mim, porque existiram momentos assim, sabe? Sim, de eu querer, ai, ó, eu puxando aqui o fio, de eu Ai, querer, sabe? É, me anular, sabe? Por causa de tanto sofrimento, por causa de tanta dor, e aí o Espírito Santo de Deus, ele falava tanto comigo, ainda que eu não conhecesse algumas coisas, da ideia de você precisa escolher ser vítima ou protagonista daquela história. E aí, assim, foi a hora que eu aprendi a começar a me relacionar e entender algumas coisas do meu passado, sabe? E trazer aquilo como experiência, e pedir direcionamento de Deus em algumas coisas. E assim, ó,
um outro dia eu vou contar algumas coisinhas para vocês do que eu vivi. Eu não sei se dá tempo de falar alguma coisa, mas assim, Gente, eu tiveram acho que momentos. valeria super a pena. Se vocês quiserem ficar aqui, a gente já começou outra, a gente começa outra, não tem problema não. Por mim, o que que vocês acham? Ó, veio um monte de coração. Pode. Gente, vale a pena a história da Renata. É muito, é de verdade, é uma história de superação assim fantástica. Podemos ir continuando? Fala aí com a gente, dá um feedback pra nós. Isso porque tem sorteio, né? Eu não sei nem como é que eu vou sortear, eu não sei fazer sorteio. Eu vou arrumar Ai, uma é verdade. estratégia depois. Eu não sei como é que faço isso. Ah, mas assim, ó, se eles não puderem ficar também, a gente marca uma outra, né, tá? Para poder conversar, trocar Gente, mais escreve aí. experiências, né? Continua ou não continua? Vale a pena. Essa mulher tem uma história de... Já, ó, subiu um monte de coração. Vai falando aí, Renata. E aí, assim, ó, tiveram momentos em que eu de verdade, sabe, comecei a dirigir igreja muito novinha e tal, e tive encontro com Deus muito nova Você também, com é 14 anos. casada hoje há quantos anos? Nós completamos 7 anos de casado, Mas você tem filhos inclusive foi mais no último velhos dia que isso. 15. Então conta, você teve um outro casamento. Isso, isso. Eu comecei a namorar com 14 anos, com o Leandro. Nós éramos jovens, começamos. Ah lá, tá todo mundo querendo continuar, glória a Deus. E aí, assim, ó, nós começamos a namorar muito cedo, e aí passou. Depois, com 19 anos, eu me casei, tive 18 anos, me casei, 19 tive a minha primeira filha. Durante esse processo, nós sofremos algumas coisas na família, tivemos, infelizmente, alguns problemas familiares que fizeram com que ali os meus irmãos introjetassem de uma forma totalmente diferente de mim, porque eu conhecia Cristo, eles também iam, mas acabaram parando de ir para a igreja e tal, e não conheceram a Cristo de verdade, então sofreram um pouco. A minha irmã passou por alguns processos bem difíceis, o meu irmão, depois, com 23 anos, foi morto por policial. A minha irmã, com 18 anos, estava presa, se envolveu com o PCC e tal. Então, assim, foi uma história de muita superação nossa, assim, de toda a família, porque foi muito difícil, sabe? Nós tínhamos tudo para ter introjetado coisas. Eu tinha tudo para ter introjetado em mim coisas horríveis e ter vivido isso e ter feito do meu futuro o que o meu passado estava querendo que eu fizesse, né? Mas o Senhor Jesus, ele me resgatou, ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. E aí, assim, depois de me casar, de ter a minha primeira filha, nós fomos dirigir igreja, nós já éramos líderes de jovem. Com 17 anos eu já ajudava na liderança das mulheres e tal. Mas depois que a gente foi dirigir igreja, aí passamos por um processo, assim, difícil também, mas superando tudo. E aí minha mãe, com todo esse processo, ela entrou num caso de depressão muito grave mesmo, assim, só ia definhando. Os meus pais tinham se separado, e isso que ocasionou a minha irmã ir para um lado, meu irmão para o outro. E aí a notícia dela presa, e depois de um ano a notícia dele, da morte dele. E era um irmão, assim, que para mim, gente, nós tínhamos apenas um ano de diferença. Então, assim, era aquele que cuidava de mim, que nós estávamos juntos para tudo. Eu sofri muito com toda essa situação, sabe? Muito mesmo, quando eu recebi a notícia, que foi um amigo meu, o Wilson, que chegou lá na minha casa, batendo, num sábado de manhã, batendo no portão e me falando que encontraram o corpo do meu irmão jogado no Rio Capivari. Aquilo foi muito doloroso, muito dolorido, sabe? Eu tive que levar a notícia para minha mãe, que já estava em depressão por conta de um monte de coisa, porque nós já vínhamos sofrendo por muita coisa. E aí, depois disso, depois que nós passamos por esse processo, minha mãe piorando e tal, eu tive a primeira filha, a Duda, que é linda, maravilhosa. Depois eu tive o Kaique, depois de 2 anos. Aí eu ia fechar a fábrica, mas quando eu tava fechando, eu descobri que eu tava grávida do Caio. Aí eu tive o Caio, tive alguns problemas na gravidez, uma gravidez bem de risco, mas nasceu saudável. Com um mês e meio ele foi internado, mas com um mês e meio ele foi internado com insuficiência respiratória. E aí, depois desse processo, o Caio ficou aproximadamente, entre aí, as indas e vindas no hospital, ele ficou aproximadamente 1 ano no hospital. Em coma 3 vezes, o médico desenganou, queriam colocar tráqueo nele. Nessa época, nós dirigíamos uma igreja, eu não sei quem conhece Campinas aqui, mas
ali na frente do Shopping Bandeira tem uma igreja do outro lado. Nessa época nós dirigíamos aquela igreja, a igreja do Ipauçurama. E aí eu me lembro que a Dudinha e o Kaique, que eram os maiores, eles iam me ver no hospital, porque eu não tinha tempo de ir para casa, de ficar com eles e tal. Então foi um processo assim muito dolorido, sabe? Muito difícil, de ter vezes de verdade, assim. Eu me lembro de uma das vezes que o Caio entrou em coma, que eu me desarmei de mim, sabe? Do meu orgulho, do que a gente pensa. E eu me lembro de dobrar os meus joelhos no banheiro da PUC, de um dos banheiros da PUC, aqui em Campinas, e pedir para o Senhor que levasse, que eu não aguentava mais ver o meu filho sofrendo daquele jeito. Teve uma vez muito que difícil foi a gente assim, sofrer. teve uma vez que foi, ele tinha 4 mesinhos e ele estava rouco à noite porque ele não aguentava mais chorar, porque eles não encontravam veia, então já tinha sido mais de 9 picadas, porque precisavam encontrar, sabe? E ficar procurando e tal, e ele gritando de dor e cansado. Então era tudo muito difícil aquilo. Mas, enfim, nós passamos por esse processo. Depois de um tempo que o Caio estava internado, de quase um ano, né? Na verdade, foram 10 meses, mais ou menos. O Caio teve a alta, mais uma alta. Ele ficava, entre as altas, ele ficava 3 dias em casa e voltava para o hospital. Então, a gente contabiliza como direto por conta disso. Claro. E aí, o médico, eu me lembro dele fazendo uma lista para mim, sabe, Thaisa? Falando para mim assim, olha, mãe, ele vai para casa, mas o Caio não pode com coberta, ele não pode com urso, ele não pode com cortina, ele não pode com isso, com aquilo, ele não pode ficar no meio das pessoas, ele não pode com perfume das pessoas. E o meu coração ficou muito triste naquele momento, porque a gente dirigia a igreja, a gente precisava estar no meio do povo. Então foi um momento que eu disse para Deus, eu falei, Jesus, eu não aceito, eu passei todo esse tempo aqui. E não que eu determinei algo para Deus, porque eu sei que ele tem as formas dele de trabalhar. Mas eu coloquei a minha fé em ação, eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer esse milagre completo. Se meu filho vai para casa, eu sei que meu filho pode ir para casa saudável e não precisar de mais nada disso. E eu fui confiante, sabe? E aí eu conto sempre no meu testemunho sobre isso. Teve uma vez, depois de uns 6 meses que ele estava em casa, eu tava lavando louça, e aí, enquanto eu tava lavando louça, eu ouvi um barulho, e o Caio já tinha 1 ano e pouquinho no quarto, eu corri pra lá, e a hora que eu cheguei, ele tinha quebrado o meu perfume. Gente, sabe aquele perfume, olha eu bagunçando as coisas aqui, sabe aquele perfume que você só passa pra ir ver o presidente, porque ele é muito caro? Sei. Você passa Esse meia perfume, ele gota e quebrou. ainda passa com o dedo que Só. sobrou no outro. Essa daí, sim. Isso! E aí, assim, gente, na hora me deu uma ira, uma vontade de pegar e dar uns tapinhas no bumbum, mas a hora que eu olhei, o Espírito, é como se o Espírito Santo estivesse soprando ali na minha mente, me dizendo, Renata, você lembra que o Caio não podia com perfume nem nos outros? E nessa ocasião, tá, ele estava batendo as mãozinhas no chão, assim, no meu perfume, e passando nele. Batendo na mão e passando nele, porque ele entendeu que era cheiroso, então ele queria ficar ali. E nesse momento, ao invés de Foi me por irar, aí. Claro. eu agradeci a Deus e falei, Jesus, obrigada, porque o Senhor realmente fez o milagre por completo. Mas depois de menos de 1 ano, nós estávamos numa chácara, que a gente era líder de jovens nessa época, lá da sede de Madureira. Nós estávamos num evento com eles, com os jovens, e aí o meu marido sentindo muita dor de cabeça, ele tinha 28 anos, e consegui levar ele para o hospital depois de muito custo, porque os homens que estão aí devem saber, são muito teimosos, né? Não gostam de ir para o hospital. E aí, quando nós levamos, infelizmente, eles correram com ele para o centro cirúrgico, porque estava com muito líquido no cérebro. E, resumindo aqui, depois, no outro dia, que era numa segunda-feira, eles me chamaram à tarde e me falaram que fizeram a cirurgia nele, mas que eles encontraram um tumor e que não sabia o porquê. Aparentemente ele era super saudável, mas não tinha dado sinal e que estava suspeitando de morte cerebral. E nessa ocasião eu tinha a Duda com 8 anos, o Kaique com 6 e o Caio com 2 aninhos. Assim, ó, eu confesso para vocês que o chão parece ter saído debaixo dos meus pés. Não tem chão, porque... não tem mais. Que foi o meu primeiro namorado, e por mais confiança que você tem em Deus, você acaba se questionando e questionando algumas coisas, né? Porque nós somos humanos. E aí eu falei, Jesus, mas o Senhor fez um milagre, eu sei que o Senhor pode fazer. E aí quando eu pensei em reclamar daquilo, o que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração era assim, é fácil glorificar quando o milagre acontece, né, Renata?
que eu tinha acabado de viver um milagre na minha vida. Eu tinha acabado de ver o milagre do Caio. E aí, assim, sabe, foi a época com que foi o choque de realidade que eu tive para começar a aceitar a vontade do Senhor. E depois de 2 dias eles me chamaram, porque precisava fazer, 2 equipes fazer os exames. Claro, a Renata, nós constatamos a morte cerebral, ele realmente morreu. E, gente, assim, eu tinha deixado os meus filhos na casa de uma amiga, porque eu tinha ido pro evento, né? E agora eu precisava me vestir de toda a força que eu tinha para ir contar para eles o que aconteceu. E era um paizão, era um pai que cuidava, que amava, que trocava a fralda, que fazia tudo. E quando eu cheguei lá, eu pedi ao Senhor, eu falei, Jesus, eu não quero chegar lá e desabar na frente deles. Eu quero ser forte para os meus filhos. Eu quero chegar lá e eu quero mostrar para eles que eu confio no Senhor. É isso que eu quero demonstrar para eles. E aí eu me lembro de eu colocando eles dentro do carro, levando eles até o caixão, pedi para as pessoas que estavam lá no cemitério, organizando, falando, por favor, a hora que eu chegar aí com as crianças, não... Ninguém chegue muito perto, ninguém me abraça que eu vou desabar, eu vou desmontar. Eu sabia dos meus limites. E quando eu cheguei ali na frente, que eu coloquei eles na frente da urna, eles choraram muito, o Caio ainda não entendia, mas a Duda e o Kaique chorou muito. Foi, eu acho que, o momento de mais dor que eu já vivi na vida, ver os seus filhos sofrendo e você não poder fazer nada, você não tem como ajudá-los ali. E aí eu lembro que a gente saiu ali no cemitério das Acácias, ali em Valinhos, nós saímos pra fora, nós brincamos ali, eu ainda tive força para brincar com eles e tal, e aí um amigo levou eles para passear, e foi o meu momento de desabar. Foi o meu momento de chorar, de falar. E aí, gente, uma coisa assim que eu guardo muito pra mim, que isso pra mim hoje, na vida dos meus filhos, fazem toda a diferença, é que quando nós fomos pra casa, nós fomos para casa e eu ainda estava com aquela ideia de que eu não podia chorar na frente deles. Então eu cuidava deles o dia todo, eu fazia eles rirem o dia todo, eu programava passeios o dia todo com eles, eu me doava e era toda a minha fonte de energia doada ali para eles. E quando chegava a noite, eu entrava no banheiro e eu chorava muito debaixo do chuveiro. Era o meu momento. E aí teve um dia que eu peguei a Duda e o Kaique, que são os mais velhos, atrás da porta, abraçadinhos, chorando, tá? Estavam os dois chorando, abraçadinhos. Aí me desmontou aquilo, né? Só que eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. Só que aquilo me desmontou de uma forma que eu fiquei sem direcionamento, sabe? E foi o momento em que eu mais me lancei aos pés do Senhor mesmo e pedi a Ele. Eu falei, Jesus, coloquei meus filhos para dormir. Eu falei, Jesus, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei como lidar com essa situação. Eu nunca passei por isso. E eu não tinha minha mãe, que minha mãe era depressiva, meu pai morava longe, eu não tinha muito contato com ele, meu irmão havia morrido e a minha irmã estava numa vida não muito legal. Então eu não tinha com quem contar naquele momento. E aí eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia, eu não posso ficar desse jeito. Eu me lembro de eu dormindo muito tarde, ficando a madrugada toda chorando por aquilo, por aquela situação. E aí eles... no outro dia, tá? É assim como se o Espírito Santo iluminasse de verdade a minha mente, sabe? Porque eu acredito muito nisso, que foi ele que me direcionou, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E eu acordei com uma ideia, e disse, Jesus, eu chamei os meus filhos, peguei um tapete que eu tinha, que a minha irmã que faz crochê, que ela tinha feito, um tapete redondo, sentei os 3 na sala comigo, o Cainho não entendia muita coisa, ainda era muito pequenininho, e eu disse assim para eles, olha, a partir de hoje, nós vamos chorar todo mundo junto. E quando for para sorrir, nós vamos sorrir todo mundo junto. Então, nós vamos ter reunião familiar, tá bom? Ó, se vocês quiserem todo dia, nós vamos ter todos os dias. E se vocês quiserem uma vez por semana, vai ser assim. Mas quando vocês estiverem com saudade do papai, vocês vão chegar em mim e vão me dizer, tá bom? E aí, nós vamos chorar junto, porque eu também sinto saudade do papai. E aí, tá, sabe o que eu acho lindo? É que conhecendo hoje a psicanálise, eu entendo como o Espírito Santo ele nos direciona da forma correta. Porque isso fez com que os meus filhos vivessem o luto que eles precisavam viver. Porque é nisso que eu falei ali, que os pais erram sem saber. É que a gente quer proteger tanto que a gente evita que eles passem por situações que são fundamentais. Porque pensa, se eu tivesse privado eles de viver isso, hoje eu teria filhos doentes. Para muitas coisas. Sim. Mas eles tiveram liberdade de chorar, de sofrer. E eu não sabia que isso precisava, falando agora do psique, eu não sabia disso. Uhum. Mas
Mas Deus, ele é tão lindo, ele cuida tanto de nós, que quando nós, assim, eu acredito, gente, que toda a força que ele me deu para viver aquele momento, que ele deu para os meus filhos, que nós tivemos naquele momento, foi nos dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós não poderíamos e não conseguiríamos viver nada daquilo se não fosse Deus nos direcionando em tudo, cuidando de nós em todos os detalhes. Então, assim, até hoje, eu tenho, hoje, gente, vai fazer 10 anos, tá bom, que ele faleceu, e eu tenho os meus filhos, que a Duda, quando precisa chorar, ela conta comigo para chorar, sabe? Ela sabe chorar para mim, e isso foi uma estratégia que o Espírito Santo de Deus A me Bíblia deu. diz, né? A gente tem que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, porque somos humanos. Não dá para fingir que Sim. não é. E aí, assim, né? Quando nós perdemos, quando nós temos perdas desse nível, ou até a ideia de quando nós nos separamos e tal, nós criamos na nossa cabeça a ideia de que nós nunca mais vamos ser felizes, de que aquilo, sabe, nós nunca mais vamos conseguir atingir o auge que nós precisamos para ser felizes como nós já fomos, porque nós criamos aquilo, nós temos certeza, nós criamos de um jeito que nós projetamos algo, quando aquilo não acontece, a gente tem certeza que não vai dar nada certo mais, né? E aí, tá, Deus, ele é tão lindo. Oi, Vilpa, te amo. E aí, Deus, ele é tão lindo, que depois de 2 anos e meio, nós tivemos um namoro muito rápido, porque eu já era madura, e ele também. Eu conheci o Enéas, e me casei, fiz 7 anos de casado no último dia 15. Gente, hoje eu entendo que Deus, ele tem os seus propósitos. Ninguém substitui ninguém, mas Deus, ele faz além do que nós imaginamos. Deus, ele faz além do que nós pensamos. Eu tenho um marido maravilhoso que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que me inspira, que me incentiva, que entende o papel dele, que, sabe assim, que nós conseguimos viver juntos, um edificar o outro. E assim, ó, eu quero terminar isso, dizendo isso, que eu passei bem rapidinho por isso, por esse testemunho, dizendo para vocês que não desistam de ser felizes. Não desistam, porque Deus, ele é aquele que faz além do que nós imaginamos. Deus, ele é aquele que cuida dos detalhes da nossa vida. E hoje eu olho para trás e eu nem acredito, sabe? Tudo que eu vivi, estou aqui. Eu tenho convicção de que não foi uma força minha. Eu tenho convicção de que nada veio de mim, O mas que poder foi de o Deus se Espírito Santo de aperfeiçoa na Deus. nossa fraqueza. É o poder de Deus. Sim. E como se aperfeiçoou, assim, em todos os detalhes. Depois de um tempo, eu já estava casada com Enéas, eu vi minha mãe morrer na minha frente, ela não era cristã, mas Deus tinha me prometido isso, que ia salvá-la. E eu fui para o hospital de madrugada, porque ela estava muito ruim. Quando eu cheguei lá, no hospital, eu falei de Jesus mais uma vez para ela, porque nós pregamos Jesus através da nossa vida, né? E eu não era muito de ficar falando. Eu mostrava para ela o quanto era bom e tinha convicção de que Deus salvaria ela. Não sabia quando. Eu fiz projetos. Eu sonhava com a minha mãe na igreja comigo. Eu fiz projetos, mas não era aquilo que Deus tinha. E aí, quando eu cheguei no leito daquele hospital, assim que eu entrei na porta do quarto que ela estava, ela olhou para mim e falou assim: filha, a mãe tá morrendo. E ela estava a pressão quase inaudível já. O Enéas estava comigo, a minha irmã do outro lado da cama que ela estava. E aí eu comecei a falar de Jesus de novo para ela ali naquele momento. E ela chorou, apertou a minha mão assim, com a força que ela ainda tinha, e falou: filha, eu quero. Eu falei: mãe, vamos garantir o seu lugar no céu, eu quero te encontrar ainda. E aí ela falou: filha, eu quero, chorando. E nós oramos por ela, minha mãe aceitou Jesus. E depois que ela aceitou Jesus, depois de 5 minutos, nós vimos ela parando na nossa frente. E ali aquela correria, né, dos médicos Deus e tal. esperou o momento certo. Porque ele havia prometido, né, tá? E é tão verdade que ele cumpre o que ele nos promete, que eu, assim, vivi isso na minha vida em todos os sentidos, sabe? E eu vivi quando eu entendi que não era o que eu tinha projetado, mas era o que ele havia projetado para mim, o que ele queria para minha vida, né? Então, gente, assim, foram momentos de vivência com Deus que me trouxeram hoje tanta experiência e tanta, sabe assim, gratidão que há no meu coração por tudo que ele me ensinou através de tudo isso que eu vivi, sabe?
como ele me fez mais humana, sabe? Olhar para o outro com um olhar diferente, entender que todo mundo tem as suas dores, que todo mundo passa pelas suas dificuldades, que nós precisamos nos amar e nos conhecer para saber o quanto de nós conseguimos dar para o outro, né? Para oferecer para o outro. E assim, Deus foi lindo, tá? Deus foi maravilhoso em todos os detalhes. Hoje eu vivo e sou feliz, gente. Eu digo, e quem me conhece sabe, e eu tô falando isso em voz alta, aqui em casa, meus filhos estão aqui, meu marido está aqui. Dá pra ver nos E teus assim, para olhos que é mim, verdade. ai, glória a Deus, glória a Deus. Ai, nossa, eu sabia que seu testemunho era forte, mas eu não sabia que era tão forte assim. Ai, glória a Deus. Que superação. Que, nossa. E assim, a gente sempre tende a achar que a nossa dor é a maior, né? E a gente sempre é o nosso narciso falando, sempre o nosso é mais, 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 mais. Mas, gente, Deus sabe a medida certa que cada um pode aguentar. E no final da história não é por nós, mas é por Ele. Sempre é sempre por Ele. É sempre por Ele. E o que você disse, a gente faz planos, mas os planos de Deus, eles são muito maiores. Ninguém substitui ninguém, mas eu creio que existe um propósito para cada etapa das nossas vidas Sim. e eu tenho certeza que hoje você está tendo a recompensa de toda a colheita de toda a plantação que você semeou ao longo da sua vida, né? Eu vejo você no Instagram, vejo os seus filhos cantando, o orgulho que você tem deles Ai, gente, só deixa eu fazer um parênteses, tá? Ai, gente, os meus filhos são lindos. E assim, eu sou tão coruja, mas eu sou tão coruja. Pensa que os três cantam e cantam muito. Eles começam a cantar aqui. Eu nem entendo muito de música, sabe? Porque Deus resolveu dar o dom tudo pra eles. Mas assim, um entra no tenor, outro no contralto, outra no soprano. Gente, vira uma coisa linda. Tem alguns videozinhos deles lá no meu no Insta. Assim, ó, e pra mim, por que que eu sou tão coruja? E eu confesso isso. Porque eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto eles sofreram. Então, ver os meus filhos amando a Deus, amando a obra de Deus, sabe? Se envolvendo, sendo os seres humanos extraordinários que eles são, sabe? O jeito que eles amam as pessoas, o jeito que eles se doam pelas pessoas, sabe? Então, assim, não existe, gente, não existe satisfação maior para uma mãe, principalmente com a história que a gente viveu aqui, do que isso, sabe? Então é por isso que eu esbanjo mesmo, eu mostro, eu filme, e eles já são assim, ó. Começam a cantar lá na sala e já falam, ó, peraí, vocês vão ver, daqui a pouquinho a mãe chega aqui com o celular para filmar. Filmo mesmo! Mas olha, eu acho que aquilo que você chegou a falar várias vezes, e é exatamente isso. Primeiro, a gente não pode deixar. Acho que o grau de maturidade é a gente entender que o nosso passado ficou e a gente não é refém do nosso passado. Se a gente pegar o nosso passado, a gente consegue criar uma estrutura para subir. Então, vamos usar o nosso passado não como uma pedra de tropeço, mas como um degrau para a gente chegar no próximo nível, né? Acho que isso, em outras palavras, a gente explica o ressignificar, né? Para a gente não trazer esse passado junto, mas a gente usar ele como é que nem a águia, né? A águia não faz isso, ela vai, ela tira e ela vai para cima, ela vai acima dos problemas, acima, né? Vamos dar a volta por cima, como diz a canção. E é isso aí, né? Então, assim, dor, vocês estão vendo aqui, ó, a gente, quem segue a gente, né, sabe, agora tá sabendo da nossa história, né? Tá sabendo da história da Renata. A vida não é fácil para ninguém. Não existe 7 passos para o sucesso, 25 passos para ter a vida perfeita. Isso não existe, porque Jesus não prometeu uma vida perfeita para ninguém, né? Ele diz: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer, né? Então, assim, cada um tem a sua dor. O que a gente precisa mesmo aprender é amar a Deus, amar a gente, amar a nossa história, independente de como ela tenha sido, e aproveitar essa história para que a gente possa mudar
o nosso amanhã. E a gente só pode fazer isso tendo consciência disso hoje, né? Então, assim, Sim, com claro que a gente certeza. vai se lastimar, às vezes, vai, faz parte, é o luto, mas não. O que eu quero falar para vocês assim, não sejam refém da história de vocês. Vocês estão vendo aqui uma mulher linda, empoderada, que passou por Obrigada. situações terríveis, mas que hoje está aqui falando, aconselhando, usando a vida dela como exemplo. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem que o que foi, foi, mas usar como exemplo para aquelas que ainda estão nesse processo de luto, ainda estão nesse processo de cura, para que nós possamos ser instrumentos para curar outras, né? Enquanto isso for Amém, tá? possível para nós. Se chegar um momento que a gente vai ter que dar uma paradinha, ok, a gente para e outras vêm e nos curam. E esse é o ciclo da vida, né? Sim, verdade. Verdade. E assim, ó, eu não sei se tá acabando já, porque eu vi que é Acho que bem tá. tarde, né? É. Tá? Mas deixa eu deixar minha gratidão aqui, assim, ó, tá? Obrigada, viu, por esse convite. Eu amei participar dessa live com você. Ai, eu Desejo todo o amei sucesso falar do mundo. Desejo todo o sucesso do mundo, que esse quadro cresça muito, que abençoe muitas mulheres, que com você seja instrumento de bênção para muitas mulheres. Por onde você passar, seu Amém. testemunho seja, traga vida às pessoas. É isso Amém. que eu desejo, tá bom? E que todos que estiveram aí, obrigado pelo carinho. Eu entrei aqui, né, tô agora falando com os seguidores da Thaisa, que a grande maioria delas. Deus abençoe vocês, tá bom? Foi uma honra, tá? Para mim Nossa, estar com você, de verdade mesmo. prazer foi meu mesmo. E quando pensei nesse tema, a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Fiquei muito, muito, Ah, eu muito agradeço. feliz por você ter aceitado e também desejo para você todo sucesso, toda a bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família Amém. e que você Amém. continue sendo um instrumento para ajudar tanta gente como você tem sido, você e sua família. Amém. Amém, tá? Eu agradeço. Glória Mesmo. a Deus. Gente, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. A Life Coach deu um brinde pra gente e eu não sei como fazer isso aqui na live, então o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar nos comentários e você que vai pôr no comentário lá, tem que fazer duas coisas para concorrer. Você vai seguir a live, você vai compartilhar essa live que vai ficar salva. E quem compartilhar e comentar mais vezes, a gente vai conseguir ver lá e só Deus vai nos ajudar. E aí eu mando no direct para vocês o cupomzinho. Eu acho que é o Bora jeito. compartilhar muito, então, Bora gente. compartilhar. Compartilha, Bora. segue a live e eu vou colocar tudo na descrição aí do vídeo. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Se Ai, Deus quiser, orem por mim. vai. E vai ficar Gente, salva, né, tá? Tem gente aqui me chamando no WhatsApp, perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva a live? vai. Eu Vai. vou tentar Tá. deixar no feed, se não, vai pro IGTV, pro lugarzinho lá dos vídeos, que a semana passada tá salva. E no YouTube também. Thaisa Ramé. No YouTube, agora eu tenho um canal no YouTube, gente, tô chique, vai pro Ai, YouTube que também. linda, que chique. Tá bom. Então eu vou divulgar também com o canalzinho do YouTube lá com o link. Tá bom? Beijo, Gente, um gente, beijo, prazerzão. Rê. Deus Beijo pra família abençoe. toda aí. Beijo, E tá? beijo pra Será você. dado. Um beijo no Saçaí também. Pode deixar. Gente, vamos ficando por aqui. Amei estar com vocês. E vou tentar fazer tudo isso que eu disse aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe uma semana abençoada. Em nome de Jesus.